Nível 288, a luz das estrelas mortas. Sabe, este lugar costumava ter estrelas. Lembro-me de como elas iluminavam o céu. Uma pintura eterna e majestosa de amarelos, brancos e azuis. Uma luz belíssima na escuridão eterna. Eu podia ficar olhando para ela por horas, deitado na areia macia enquanto adormecia. E eu também acordava com elas. Na Terra, as estrelas são esferas gigantes e flamejantes de hidrogênio e hélio, objetos da ciência que deram ao universo faíscas de cor. Na Terra, as estrelas não têm alma. Mas não aqui. Aqui elas tinham vida. Disso eu sei. Eu podia senti-la brilhando sobre mim quando encontrava seus olhares, a maneira como me davam calor. A maneira como me davam vida. E se eu escutasse com atenção suficiente, quase podia ouvi-los sussurrando os segredos do cosmos acima. A luz delas me guiava, de certa forma. Elas guiavam a todos nós, como ovelhas perdidas na floresta. Elas me faziam sentir, mais. Iluminavam algo em nós que nunca encontramos dentro de nós mesmos. Eu era o menor da ninhada, um grão de poeira a ser soprado pelo vento. Eu vagava por essas terras incerto do meu destino. As estrelas seguravam minha mão quando eu estava no meu pior momento, uma generosidade que eu só podia sonhar em retribuir. As estrelas eram minha vida. Lembro-me do dia em que elas desapareceram. Isso se repete em minha mente tão claro quanto dias que não existem mais. Eu as observei enquanto elas se dissipavam, como os últimos suspiros de um animal moribundo. Uma a uma, elas desapareceram da vida e, lenta mas seguramente, fomos mergulhados em um mundo sem luz. Eu podia sentir seus espíritos se esvaírem no nada, substituídos apenas pelo silêncio penetrante de um céu devastado. As pessoas entraram em pânico. Era difícil não entrar. Tínhamos ouvido as notícias dos reinos exteriores, mas ainda era inconcebível como uma possibilidade aqui. Afinal, já era noite, não era? Certamente o brilho dos pontos no céu ainda permaneceria em meio ao caos, não é? Esperávamos que as estrelas fossem fortes o suficiente. Fortes o suficiente para lutar contra a escuridão furiosa, como sempre fizeram. E, no entanto, nenhuma esperança os trouxe de volta. Não sei por quanto tempo ficamos olhando para o céu moribundo em um silêncio sufocante. Poderia muito bem ter sido para sempre. Não sei por quê. Foi então que a primeira estrela caiu do céu. Era imperceptível a princípio, parecia apenas um pontinho na escuridão iminente, iluminada apenas pela luz fantasmagórica das poucas estrelas restantes. Nenhum fogo engolfou sua forma, nem mesmo uma única faísca para iluminar sua superfície. Mas então ela se aproximou, e mais perto, e mais perto. E uma casca gigantesca de luz estelar rompeu a superfície do oceano em uma explosão ensurdecedora de água. A primeira das estrelas mortas afundou nas profundezas de um oceano onde nem mesmo os peixes ousam nadar, para nunca mais ser vista. Eu podia ouvir os gritos daqueles ao meu redor quando a primeira onda quebrou a costa e decretou sua fúria. Eu tive sorte, muita sorte, dada a chance de correr, dado um último suspiro de vida pela última luz das estrelas acima. Então eu corri. E corri e corri e corri. Corri o mais rápido que meus membros podiam me levar. Eu não sei para onde, eu não sei por quanto tempo, mas eu corri, e corri, e corri. Para algum lugar seguro, algum lugar onde eu pudesse fugir de tudo, longe da condenação do meu lar. Eu não conseguia ver nada naquela noite. Nem um único fóton caiu sobre minhas pupilas. Mas eu podia ouvir tudo. Ouvir cada reviravolta de uma pedra, cada grito que perfurava a escuridão. Mas nada disso importava. Eu não podia fazer nada por eles. Então eu corri.
E eu corri. E eu corri. E eu rastejei para um pequeno buraco na fronteira do nada, muito indefeso e muito assustado. Em algum lugar seguro, em algum lugar silencioso. Em algum lugar onde eu pudesse fingir que nada daquilo estava acontecendo. Me enterrei em um lugar tão escuro e profundo que nem mesmo os espíritos dos mortos conseguiam me encontrar. Um lugar onde nada acontecia e nada importava. Eu não sei que dia era quando eu finalmente rastejei para fora de lá. O cheiro da natureza roçou minhas narinas mais uma vez, como sempre fizera por anos. Mas desta vez, nenhuma luz o acompanhou. Eu nem sabia onde estava então, mas o som da minha respiração finalmente não estava tamborilando em meus ouvidos. Então eu apenas andei. Andei e esperei que meu povo ainda estivesse vivo ou que o mar me levasse também. Andei na escuridão, contanto que meus pés me levassem a algum lugar. Realmente não importava onde. No fundo eu sei que esperava que a luz voltasse. Eu ainda espero. E, no entanto, eles nunca vieram. Então continuei caminhando. Nas profundezas da minha consciência, sem propósito, sem direção, sozinho. Não havia mais nada a fazer. Mas por um momento parei no meio do caminho, nem tudo estava morto. Havia uma espécie de farfalha lento vindo de algum lugar naquela escuridão. Roçava o ar com a cadência de folhas largas carregadas de orvalho matinal. A rajada cortava e roçava as pontas do meu cabelo com um assobio agudo. Provavelmente havia um inseto nele, em algum lugar, cantando enquanto seu apoio balançava na brisa. A princípio, silêncio, depois a cena foi recebida por mais de seus parentes animados. Dei mais um passo à frente. A sensação da grama macia e fresca estalava levemente sob meus pés. Olhei para o céu. Nada. Nenhuma estrela havia retornado, e talvez nunca voltem. Mas eu estava vivo. E a ilha também. As estrelas nos deram felicidade, esperança e vida. E então as estrelas se foram. Mas nada disso nos foi tirado quando elas partiram. Ainda assim, a ilha prosperou sob a luz das estrelas que não existiam mais. Elas deixaram o resto de sua luz conosco, para continuar sem elas. Quando finalmente me aproximei da beira da água, pude ouvir os sons de um bando de pássaros marinhos voando acima de mim, altos e cheios de vigor enquanto mergulhavam no mar e em direção à sua presa com um respingo. Eles continuaram como sempre. Respirei fundo, a água salgada do mar soprada pela brisa do mar, a praia arenosa e as pedras quebradas da minha casa. E eu podia ouvir, à distância, os chamados de pessoas vivas e respirando correndo pela costa. Os chamados do meu povo. Nível 288. Classe de dificuldade de sobrevivência 0. Saída 0/5. Saída garantida. Meio ambiente 0/5. Sem riscos ambientais. Entidades 0/5. Nenhuma entidade hostil. Nível 288 é um pequeno espaço pitoresco perto dos limites da realidade abrangente. É também mais um nível que caiu na maldição do apagão. Uma ilha moderadamente grande ergue-se isolada na calada de uma noite eterna, com vista para um vasto oceano de tamanho e profundidade incomensuravelmente grandes. De um lado, há uma ampla praia de areia, habitada por animais selvagens e pelos restos de árvores costeiras. O restante da ilha eleva-se a uma colina de 200 metros de altura, terminando em um penhasco na extremidade oposta. Apesar da falta de luz, florestas e campos esparsos, porém exuberantes, ocupam sua superfície, abençoados com frutas frescas e o perfume de flores desabrochando. O mar que circunda a única terra firme no nível é uma estrutura calma.
Nenhuma tempestade assola sua superfície, e as ondas são sempre baixas e inofensivas. Um próspero ecossistema de peixes, algas e corais pode ser encontrado nas águas rasas que cercam a ilha. Os moradores do nível dizem que uma infinidade de estrelas costumava pontilhar o céu, antes da escuridão. Eles as chamavam de estrelas, mas sua verdadeira natureza é um mistério, na verdade. Dizem que as estrelas falaram com eles, os guiaram. Disseram que elas caíram no oceano como cascas sem luz quando o apagão aconteceu. Mas nada disso realmente importa mais, não com o desaparecimento das estrelas. A ilha tem uma população relativamente pequena, mas ativa. Eles aproveitam ao máximo o que têm agora. Reconstruídos após a catástrofe que atingiu seu lar, eles ainda tinham esperança, ou talvez perseverança. Ou ambos. Apesar de tudo, a vida continua no nível 288. Não diria que as coisas foram exatamente fáceis. Não que alguém esperasse que fossem. Para ser sincero, ainda é um pouco desconfortável pensar nisso. Conseguimos limpar a maior parte da bagunça, mas isso nos deixou com uma ficha limpa, e eu diria que perdemos mais coisas do que a maioria de nós gostaria de admitir, até para nós mesmos. Mas talvez não seja a pior coisa do mundo. Essa coisa, seja lá o que for, nos aproximou mais uns dos outros, pelo menos. Nos ensinou a confiar uns nos outros. É meio estranho ter que memorizar onde cada coisa está tão especificamente. Acho que isso dá um bom uso a toda essa memória muscular. Tentamos traçar caminhos mais claros, e as pessoas também começaram a colocar vários pequenos pontos de referência improvisados para nos ajudar a manter o controle de onde estamos. Achei tudo bem deprimente no começo, precisarmos dessas coisas para nos locomover, mas hoje, sei lá, acho que dá muita vida ao lugar. Dá para perceber quem fez cada um, quem fez cada mudança, quem esculpiu as letras na superfície. Sabe, a praia não é mais tão assustadora. Consigo sentir a areia sob os pés de novo. Há uma sensação agradável no ar hoje. Agradável o suficiente para uma caminhada. Construíram uma espécie de prefeitura no meio da colina. Não é muito grande, consigo alcançar o teto dos 2 andares com as mãos, mas todo o resto aqui também é, e funciona. De qualquer forma, não é como se alguém pudesse vê-la. As pessoas se reúnem lá às vezes para conversar, comer, rir. E às vezes apenas para ficarmos juntas. Garantir umas às outras que nenhum de nós está sozinho. Se nada mais, certamente podemos ouvi-lo. Há um grande sino no topo dele. Toca pelo menos uma vez por dia e é audível da maior parte da ilha. Talvez seja irritante para alguns, mas para mim é um lembrete de que a escuridão não significa a morte. A vida ainda está aqui e ainda podemos ouvir sua melodia. Segurei a mão de alguém hoje. Era macio e quente. Vivo. Como eu. A escuridão pode ter apagado a luz das estrelas, mas não apagará a minha.